Olá, bem-vindos a mais um episódio da Conservação num Clique. Eu sou a Diana Bencatel, sou conservadora e museóloga e acredito que podemos fazer sempre alguma coisa para cuidar ainda melhor das nossas coleções, mesmo com recursos limitados. Neste podcast, partilho conhecimentos e ferramentas úteis de conservação de forma descontraída e descomplicada. Meu objetivo é transmitir-lhe estratégias que possa aplicar já hoje para conservar ainda melhor os objetos que estão a seu cuidado. Hoje vamos falar sobre um tema que é um desafio para muita gente, incluindo para mim. Vamos falar sobre como controlar a umidade relativa em espaços onde temos coleções em exposição ou guardadas. Vou partilhar consigo dicas práticas para criar condições ambientais adequadas, mesmo que não tenha acesso aos equipamentos mais sofisticados. Vamos a isso? Antes de mais, queria deixar claro que os níveis de umidade relativa ideais, entre aspas, variam conforme o tipo de materiais que compõem os objetos da nossa coleção. Se estivermos a falar de uma biblioteca ou arquivo que tem sobretudo obras em papel, os níveis de umidade relativa recomendados andam entre os 50% e os 60%. Mas se estivermos a falar de uma coleção de metais, que já é recomendado ter níveis de umidade relativa bem mais baixos. Por isso, o primeiro passo é olhar para a nossa coleção, identificar os materiais que a compõem e pesquisar quais os níveis de umidade relativa recomendados para cada tipo de material. Como há muitas coleções que são compostas por diversos tipos de materiais, o nível de umidade relativa, digamos, standard, que há muitos anos é recomendado, é pelos 55%. Mas muitas vezes é simplesmente impossível manter estes valores ideais, mais uma vez, entre aspas, seja porque não se tem o equipamento necessário, seja porque não há dinheiro para pagar a eletricidade de equipamento que esteja a trabalhar todos os dias, dia e noite. Na verdade, o mais importante é evitar variações bruscas, quer dos níveis de umidade relativa, como de temperatura. Estes são dois parâmetros ambientais que estão intimamente interligados e, por vezes, um faz variar o outro. Quando há mudanças rápidas, muito bruscas, seja de temperatura, seja de umidade, podem ocorrer vários tipos de dano, como deformações e fragilização de materiais. Por isso não é nada boa ideia ter equipamento de controle ambiental ligado, por exemplo, durante o dia e desligá-lo durante a noite, a não ser que se tenha concluído que isso ajuda a manter o ambiente mais estável. Às vezes mais vale ter o equipamento desligado ao longo das 24 horas e só se liga, por exemplo, em dias mais úmidos, sendo que nessas fases deve estar ligado continuamente. Por outro lado, já se concluiu que objetos que estão há muitos anos armazenados num espaço com níveis de umidade relativa não ideais podem ter-se adaptado a essas condições sem sofrer danos. E se levarmos esses objetos para um espaço que tenha um ambiente controlado, com níveis de umidade relativa significativamente diferentes, se não houver uma transição gradual, existe o risco de ocorrerem danos graves nesses objetos. Por isso, as mudanças devem ser feitas com cuidado e progressivamente, e convém analisar bem se uma coleção que está exposta a níveis não ideais, entre aspas, de umidade relativa, está realmente em risco. Se concluirmos que de facto é preciso fazer alguma coisa para controlar os níveis de umidade relativa junto de uma coleção, há muita coisa que se pode fazer. A opção mais eficaz é utilizar um sistema de ar-condicionado que regule os níveis de umidade relativa e temperatura. Mas nem sempre é possível usar este tipo de equipamento, quer pelo custo da aquisição, quer pelos custos de manutenção, eletricidade, etc. Algumas alternativas de mais baixo custo que podem ajudar a reduzir os níveis de umidade relativa são, por exemplo, os desumidificadores, as ventoinhas, que ao fazerem o ar circular ajudam a baixar os níveis de umidade. Aliás, estes dois equipamentos, os desumidificadores e as ventoinhas, são muito úteis quando temos situações de inundações, por exemplo, em que muitos livros ou outro tipo de objetos apanharam água e precisam de secar. Para baixar os níveis de umidade relativa, também ajuda a arejar os espaços, ok? Ventilar, deixar janelas abertas,
em alturas do dia adequadas e usar métodos secos de limpeza do espaço e do mobiliário. Deve-se usar, por exemplo, aspirador, panos secos e trinchas secas. Por outro lado, em climas mais secos, se for preciso aumentar os níveis de umidade relativa, pode ajudar a usar-se umidificadores para umidificar o ar, ou em alternativa pode-se pôr, por exemplo, bacias com água nos cantos das salas, o que é uma abordagem, uma estratégia bem simples e económica. Nestes casos também se pode lavar o chão com esfregona úmida, bem torcida, para ajudar a aumentar um pouco os níveis de umidade do ar, e também se pode abrir ou fechar as janelas em horários estratégicos para tentar manter níveis de umidade relativa aceitáveis. Para além dos equipamentos e técnicas que sugeri, existe uma abordagem de que eu gosto especialmente, que são os sistemas passivos de controle ambiental. São soluções mais sustentáveis e que requerem menos energia. Isto tem muito a ver com tornar os edifícios e as salas mais estanques, menos sujeitas a grandes variações de temperatura e umidade relativa. E o que é que podemos fazer a este nível? Podemos, por exemplo, vedar bem portas e janelas, o que ajuda a evitar entrada e saída de ar descontrolada. Podemos garantir uma boa manutenção do edifício, ou seja, garantir que os telhados, as caleiras e as canalizações estão em bom estado para evitar infiltrações. E podemos ir fazendo melhorias nos espaços e no próprio edifício, usando materiais que melhorem o isolamento. Claro que muitos de nós não temos competências a nível de bricolagem ou de construção para fazermos nós próprios isto, mas podemos fazer pressão junto de quem manda para que se faça este tipo de intervenção. Devemos aproveitar todas as oportunidades para mostrar que se melhorar a qualidade do edifício, vai-se conservar melhor a coleção e, na verdade, vai-se também poupar dinheiro. E aqui ficam as minhas dicas para controlar melhor os níveis de umidade junto à sua coleção. Como vimos, manter um ambiente estável não precisa de ser complicado nem caro. A verdade é que com alguma criatividade e estratégia podemos proteger os objetos mesmo em espaços que não têm os níveis de umidade relativa considerados ideais. E agora queria deixar-lhe um desafio. Escolha um espaço onde tenha uma parte mais valiosa da sua coleção e faça uma pequena avaliação. As janelas desse espaço estão bem vedadas? Existem sinais de infiltrações? A temperatura e a umidade parecem estáveis, apesar de poderem não estar nos níveis que desejaria? Partilhe comigo as suas conclusões no Facebook ou no Instagram da Conservação num Clique. Vou adorar saber como é que estão as coisas por aí. Muito obrigada por ter ouvido este episódio. Se gostou, não se esqueça de subscrever o podcast e de o partilhar com amigos a quem possa ser útil. Até ao próximo episódio e lembre-se, com pequenos gestos fazemos uma grande diferença na preservação das nossas coleções.